No fala, você fala e eu aqui, o Wellington, te escuto. De hoje, a pergunta é o seguinte: Wellington, eu faço jus, eu recebo insalubridade, uma medida compensatória de salubridade pelos danos ocupacionais da atividade profissional que existe. Eu recebo periculosidade pelos danos ocupacionais da atividade que eu exerço, da profissão que eu exerço. Se o meu empregador, o meu patrão, não me fornecer, o meu patrão, o meu superior não fornecer o EPI necessário para minha proteção, eu sou obrigado a cumprir o que ele está determinando? É uma pergunta que a maioria dos trabalhadores sempre faz e dificilmente um sindicato vem a público responder. Então, nós estamos aqui para responder para você. Então, você fala e eu te escuto. Para quem não me conhece, meu nome é Wellington, estou na condição de presidente do SINDAX, que é o Sindicato Estadual dos Agentes Comunitários e Agentes de Combate às Endemias, do Estado do Espírito Santo. E também sou membro da categoria na função de agente comunitário de saúde. A pergunta é a mesma de todas as categorias. Meu empregador não me forneceu o EPI. Meu empregador não me forneceu o EPC. Só esquecendo, EPI é equipamento de proteção individual e EPC é equipamento de proteção coletiva. E aí, como que eu faço se ele não fornece? E minha atividade é de risco ocupacional, no caso, por ter a compensação do pagamento de insalubridade ou por ter compensação pelo pagamento de periculosidade. O que a gente faz? Fica nesse vídeo que se você já fez essa pergunta em algum momento da sua atividade profissional, em algum momento da sua atividade laboral, que nós vamos passar alguns esclarecimentos aqui. Primeiro ponto. Se você é trabalhador ou trabalhadora e a sua atividade requer, ou por decorrência da atividade, ou por decorrência do exercício, ou por decorrência da ocasião, o equipamento de proteção individual, para te proteger contra eventuais riscos de acidente de trabalho, de contaminação, e o seu empregador tem ciência que uma das evidências é que ele tem que reduzir essa possibilidade do risco ser transmitido para o trabalhador, você trabalhadora, não deve cumprir ordem para executar determinadas atividades sem o devido ato formal. Como assim, Wellington? Eu fui contratado para fazer atividade e eu sou agente comunitário, pegando um caso hipotético de agente comunitário de saúde, agente de combate à endemia. Um agente comunitário de saúde, quando ele vai cadastrar uma determinada família que ele nunca viu na vida dele, que ele nem sabe de onde veio aquele determinado grupo de pessoas ou familiar, ele chega em um determinado imóvel, ele se depara com a família. Então, ele vai fazer o cadastro. Então, automaticamente, esse agente comunitário de saúde, ele não consegue perceber os riscos de contaminação ou vice-versa. Ou seja, nenhum profissional, nenhum ser humano tem um detector de leitura ambiental ou biológico, um detector de leitura biológica para saber se aquele paciente está ou possui ou não possui, ou se tem risco de possuir algum tipo de anomalia ou patologia clínica. E aí esse trabalhador ele vai lá, faz o cadastro, sem a devida proteção, por exemplo, da máscara necessária, e meses depois, essa família passa numa consulta na unidade de saúde, no postinho daquele agente comunitário de saúde, e se descobre que toda a família está contaminada por TB. E aí? A responsabilidade é de quem? É do agente ou do empregador? E aí, muitas das vezes, o empregador joga a responsabilidade para cima do trabalhador. Nesse caso, se tem um exemplo, o agente comunitário de saúde. No caso do agente de endemias, também. Porque o agente comunitário de combate às endemias pode também sofrer os mesmos danos
ou talvez até mais severas, até porque o agente Jeremias, ele roda a cidade inteira, então ele entra no meio de lixão, ele entra no terrenos baldios, ele entra em locais que é valões a céu aberto, entra na região que possui esgoto e vice-versa, entra na questão de mato, tem uma série de coisas. Entra em imóveis com inúmeras pessoas, entra em vários locais. Já o agente comunitário de saúde é uma questão mais localizada, uma questão mais pontual de doenças ou patologias específicas. Questão biológica, estou falando da questão biológica. E aí, automaticamente, esse trabalhador só descobre meses ou anos depois que ele está comprometido, com a sua saúde comprometida por não ter o empregador fornecido o EPI. Então, trabalhador ou trabalhadora, quando o seu empregador tem obrigação de fornecer, isso se aplica a qualquer empresa, não só empregador. Tem as NR que falam sobre isso. A NR15, a NR21, tem a questão do laudo também, o laudo de avaliação permanente, tem os exames periódicos, que nem a maioria desses empregadores não cumpre, não faz o exame periódico desses trabalhadores. Então, o trabalhador, em determinado momento, ele vai fazer um determinado exame laboratorial e ele descobre que ele está com a sua saúde comprometida devido a algo que ele contraiu no trabalho, não sabe quando, como e que data que foi. Aí ele começa a questionar que o empregador não cedeu EPI. Então, trabalhador, se você tem a obrigação de usar EPI e o seu empregador não fornece EPI, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua por estar exercendo atividade sem uso de EPI. E se o seu empregador insistir que você tem que cumprir a atividade, você peça a ele, exija dele para colocar isso por escrito no papel. Ele tem que assumir a responsabilidade dele. E caso ele não faça, acione o sindicato. Se você estiver no Estado do Espírito Santo, você pode acionar a nossa instituição, que nós não teremos censura nenhuma e questionar e, se necessário, interpelar judicial o empregador para que ele cumpra. E se ele não cumprir, a gente aciona a Justiça do Trabalho, a Vara da Fazenda Pública, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Estado, o Tribunal de Contas e vice-versa. Então, trabalhador da iniciativa privada, trabalhador da iniciativa pública, se o seu empregador, o seu superior não te fornece EPI, mesmo você comprovando que existe inúmeros riscos, já que a insalubridade que você faz jus é uma prova dos lados, através do laudo, a questão do laudo das atividades laboratoriais, por exemplo, o levantamento dos riscos ocupacional da atividade profissional, para o exercício da atividade profissional. Então, você não deve cumprir sem ordem formal, sem ordem por escrito, porque a responsabilidade, se você cumprir e não conseguir comprovar, você vai ficar doente, você vai ser abandonado pelo seu empregador. Então, se o seu empregador exigir que você faça sem o EPI, por exemplo, uma visita domiciliar numa família que você suspeita que tenha risco, a responsabilidade indiretamente vai sobrecair sobre você, porque esse empregador irá te abandonar. E você terá que cuidar da sua saúde, você terá que procurar sim, um sindicato, você terá que procurar um advogado para tomar as providências para, podemos dizer, compensar ou estabilizar, ou seja, tentar corrigir o que você acha que você vai conseguir corrigir da sua saúde quando você não vai. Ou seja, você apenas vai fazer um paliativo para que você continue exercer a sua atividade numa condição de saúde limitada. Então, caro agente comunitário de saúde, caro agente de combate à anemia, se o seu empregador não fornece o EPI, você não tem obrigação de cumprir. E outra, se ele exigir te notificar, peça a ele para te notificar, porque você não está querendo fazer visita, porque você não está querendo fazer o trabalho, por falta de EPI, peça a ele para relatar isso na notificação, que você não está querendo ir por falta de EPI. Então, caso contrário, temos o aplicativo da nossa instituição e você pode denunciar. Nós vamos deixar o aplicativo, o link aqui embaixo, ou na bio, e você pode entrar em contato com a gente, que a gente está à disposição. E qualquer dúvida, é só
Você falar aí, você falar, e eu aqui te escutar, e a gente volta aqui para responder. Um abraço a todos.